Olá, meus queridos. Estamos de volta aqui com vocês para nós encerrarmos a 13ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos, neste domingo, concretizando os estudos sobre o livro de Ruth. Mas antes queremos apresentar-lhes os nossos endereços de nossas igrejas aqui no Brasil e na grande Europa. Eu sou o pastor Lourildo Costa, somos membros da Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Os nossos endereços na Itália, temos igrejas em Alceno, Baranzate, Bolate, onde fica a nossa sede, em Milano, Brescia, Como, Forlì, Mantova, Novara, Parma, Piacenza, Reggio Emília, San Bonifácio, San Giuliano, Torino e Vale de Aosta. Em Portugal, nossas igrejas estão localizadas em Alcobaça, Águeda, Aveiro, Caldas da Rainha, onde fica a sede, Pastor Adalto, Malveira, Mira e Rio Maior. Na Espanha, Alaquás, Valência e Suíça, Locarno e Lugano. E aqui no Brasil, nós temos nossas igrejas nos seguintes estados e cidades. Em Paraná, na cidade de Amaporã, Rua Bahia, número 2, no centro, região central de Amaporã. Em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira. Também em Barra Mansa, Rio de Janeiro, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre. No estado de Rio Grande do Sul, cidade de Canoas, nosso mais recente trabalho fica ali na Rua Primavera, número 1871, bairro Rio Branco. Em Santa Catarina, na cidade de Forquilinha, Rua Francisco Ronque, número 303, bairro Ouro Negro. Em Mato Grosso do Sul, temos nossa igreja na cidade de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, número 429, Centro. E no estado do Rio de Janeiro, temos em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. Na cidade de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Em Quatis, também Rio de Janeiro, Rua 1, número 116, bairro Piloto. E também o mais recente trabalho no estado de São Paulo, exatamente em Ribeirão Preto, Pastor Luiz Carlos, Rua Acre, número 1852, bairro Ipiranga. Em Valença, estado do Rio de Janeiro, Rua Rodovia, número 20.934, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. E nossa sede nacional, aqui em Volta Redonda, Rua Nova York, número 90, bairro Santo Agostinho, divisa com Volta Grande. Também temos nossos trabalhos missionários e sociais na Índia, na cidade de Chennai, sob a responsabilidade do pastor Gilson. E na África, em Moçambique, regulado de Chipende, distrito de Caia.
Também no México, na cidade de Guanajuato, Juventino Rosas, trabalho executado com crianças sob a responsabilidade do pastor Máximo Grilo. E as nossas publicações, Ebenezer Dominical Jovens, é uma revista específica para a classe de jovens, faixa etária entre 14 e 21 anos de idade, custa R$30, e nós temos disponíveis aqui na nossa sede a nossa revista do Obreiro. Temos por temática a excelência da unidade. São textos que foram elaborados por pastores de nossas igrejas aqui no Brasil e na Europa. Custa R$25. Nós também temos algumas unidades aqui na nossa sede. E o nosso lançamento, primeiro livro infantil, O Início de Tudo, é um lançamento da Líteres Editora. Poderão encontrá-lo no site da Líteres ou então no endereço de nossa sede aqui em Volta Redonda. É um livro para crianças ainda em fase de letramento, entre 6 e 8 anos. Nós temos aqui imagens que poderão ser coloridas. Histórias bíblicas infantis. Custa apenas R$15. Saiu também o número 2. Também lançamento Líteres Editora. O Início da Queda Humana. Mesmo preço, mesmo valor. Custa R$15. Também com imagens, figuras que servem para ser coloridas pelas crianças. E um lançamento do nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Tive o prazer de prefaciá-lo e é um tema bastante importante, a restauração das portas. São assuntos relacionados às 12 portas que trata do livro de Neemias, 12 portas dos muros antigos da antiga cidade de Jerusalém. E cada porta tem uma simbologia para a nossa vida espiritual. Custa R$15, também disponível na nossa sede. E um livro que serve para preparação de obreiros, curso preparatório de obreiros, especificamente diácono e presbítero. É um manual que nós elaboramos em parceria com o pastor Emerson Thiago de Souza, pastor de nossa igreja em Portugal. Custa R$30 e temos também disponível aqui em nossa sede. Nosso lançamento, Pneumatologia, Doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É um lançamento da Líteres Editora, custa R$50. Vocês poderão adquiri-lo no site da Líteres ou então em nossa igreja sede. Também um lançamento importantíssimo, o etnicismo babilônico ontem e hoje. De que forma, como o paganismo ele se perpetuou e alastrou-se nas igrejas através da religiosidade. É uma pesquisa que elaboramos a partir de Nimrod, que foi bisneto do patriarca Noé, e então, a partir de Nimrod, começou-se a implementação de religiões pagãs que adentraram-se, muitos desses eventos adentraram-se no século XXI em muitas igrejas evangélicas. Aqui nós tecemos comentários sobre a origem do Natal, da Páscoa e muitos outros assuntos, muitos outros temas interessantíssimos. Também é um lançamento da Líteres Editora, custa R$50. Ruth, mulher moabita que decidiu seguir a Deus. É um livro de apoio às lições bíblicas que nós concluiremos hoje. Então nós aqui falamos um pouco da vida de Ruth, uma mulher
que fez parte da genealogia de Jesus, ao casar-se com Boaz. Então, ela foi bisavó do rei Davi e, consequentemente, acabou entrando na raiz genealógica de Jesus Cristo. Também nós estamos concluindo o primeiro ciclo do nosso curso teológico, curso básico. É um curso do Instituto Bíblico Missione Europa. Trouxemos, então, a extensão para o Brasil e no próximo dia 9 de maio nós estaremos formando a primeira turma. A primeira turma estará sendo certificada com conclusão desse curso básico de teologia. São cursos, todos eles presenciais. Nós temos 3 polos aqui em nossa sede, Volta Redonda. Temos o polo Vista Alegre, Barra Mansa, e o polo Porto Real, também funcionando semanalmente. Custa R$ 60 a mensalidade e nós, então, recomendamos a você que deseja ter mais conhecimento da palavra de Deus. São assuntos interessantíssimos e estamos concluindo nesta primeira fase a disciplina de soteriologia. É uma disciplina que trata da doutrina da salvação. E, meus queridos, a partir do próximo domingo, nós já teremos a nossa nova revista, Ética Cristã, Ebenezer Dominical, confrontando as questões morais e éticas contemporâneas. Então, a partir do segundo trimestre, nós estaremos, então, estudando uma nova temática, ética cristã. Se você ainda não tem a nossa revista, já está esgotada, nós mandamos reimprimir poucas outras unidades e você, então, poderá adquirir um volume desta revista que trata de assuntos e temas específicos para as nossas escolas bíblicas dominicais. E estamos concluindo hoje o primeiro trimestre, estudamos sobre Ruth, de viúva solitária a ancestral do rei Davi. Então, a nossa lição número 13, a lição de encerramento. O tema é lições morais e espirituais do livro de Ruth. O texto áureo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade aplicada, nós concluímos o fechamento desta lição dizendo assim: Boaz era a figura que representava Cristo, que estaria por vir. Assim como Boaz redimiu a estrangeira Ruth, Cristo haveria de libertar o homem da escravidão do pecado. E os objetivos específicos desta lição: relatar de que forma Deus agiu para mudar o cativeiro de Noemi, comentar como Deus usou o exemplo de vida de uma estrangeira para executar o seu plano, e compreender que Deus faz muito além do que esperamos ou pensamos. Os nossos textos de referência encontram-se no livro de Salmos, livro do profeta Isaías e Hebreus, Epístola aos Hebreus. Salmo 37, 4, versículos 5 e 6. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. E Hebreus, capítulo 11, versículos 6 e 31. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, aconselhando em paz os espias. Na introdução, tecemos o seguinte comentário. Boaz não foi o parente mais próximo de Elimeleque, marido de Noemi. Havia outro mais chegado. Não seria necessariamente obrigatório que Boaz assumisse o compromisso da lei do levirato com a jovem Ruth, mesmo porque se tratava de uma estrangeira. Todavia, o coração de Boaz foi sacudido pelo amor misericordioso. O mesmo ocorreu conosco. Éramos considerados gentios pelo povo judeu, mas Cristo efetuou o ato de redenção e nos introduziu na família de Deus. No tópico primeiro, temos por temática: Deus sempre agiu favoravelmente à triste situação de Ruth. Durante todo o percurso, Deus sempre agiu em favor da triste situação em que se encontravam Noemi e Ruth. Nem todas as agruras da vida foram suficientes para fazê-las desistir. Lições morais e espirituais da vida de Ruth servem-nos como exemplos de como sermos abençoados, mesmo sobrevivendo a uma sociedade líquida, onde imperam a violência e a corrupção. Deus recompensa àqueles que se esforçam por manter uma vida íntegra, como marca de um verdadeiro adorador. E no subtópico 1.1, a história de Ruth expôs o plano de Deus. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, a Boaz, ou melhor, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículos 3 a 6. Os descendentes de Judá até Davi formam a conexão que fez chegar até Jesus. Deus direcionou a história de Ruth para tornar explícito o seu plano para a salvação da humanidade perdida. E tudo isso se cumpriu em Jesus. No subtópico 1.2, o título é A Dedicação Religiosa de Ruth. Lemos no capítulo
1º, versículo 16 do livro de Rute. Disse, porém, Rute: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A primeira lição moral que podemos extrair da vida de Rute tem a ver com o seu devotamento religioso ao Deus de Noemi. Subtópico 1.3: o caráter generoso de Rute. Capítulo 2, versículo 18, livro de Rute. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. A segunda lição moral que podemos aprender com o caráter de Rute está ligada à sua generosidade. Boaz já havia observado uma das suas notáveis virtudes. Ela se predispunha a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de sua sogra Noemi, sem medir nenhum sacrifício. Tópico número 2. Rute foi um exemplo de lealdade. Nós lemos no capítulo 2, livro de Rute, versículos 11 e 12. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Rute destacava-se pela sua lealdade, ou seja, ela cuidava com grande cuidado e preocupação com o bem-estar da sua sogra. Rute a protegia e a defendia como se fosse a sua própria mãe, mesmo que em desvantagens por causa de suas eventuais atitudes. Ainda que muitos não pudessem entender, Rute não se importava, embora alguns viessem a discordar. O que mais lhe importava era a realização do seu propósito, ser leal. Subtópico 2.1. Rute era dotada de compromisso e responsabilidade. Ainda capítulo 2, versículo 2, livro de Rute. E Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. A quarta lição moral e espiritual da vida de Rute leva-nos a mirar em seu comprometimento, isto é, tudo o que ela fazia, percebia-se o seu profundo envolvimento e dedicação. O seu entusiasmo a motivava a empenhar-se de corpo e alma a fim de cumprir sua obrigação da maneira mais eficaz. Outro elemento que se destacava como ponto positivo em seu caráter era o resultado de suas ações e o cuidar bem das coisas que lhe eram confiadas. O termo responsabilidade tem origem na raiz latina respondere, que tem o sentido de responder, prometer em troca. Subtópico 2.2. Rute era determinada e mulher diligente em seu trabalho. Ainda capítulo 2, livro de Rute, versículo 7. Disse-me ela: deixa-me colher espigas.
e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ruth era uma mulher determinada. Sua persistência para conseguir realizar o que já havia determinado em seu coração serve-nos como aprendizado de vida. A quinta lição moral que tomamos como exemplo era também a sua dedicação ao trabalho que realizava durante um dia inteiro, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ruth trabalhou incansavelmente. Subtópico 2.3. Ruth sabia ser cortês. Capítulo 2, versículos 10 e 13, livro de Ruth. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. A característica que marcava o seu caráter, ao se apresentar de maneira educada para com as pessoas, fazia sobressair a sua amabilidade no trato para com os seus semelhantes. Suas atitudes eram delicadas, pois sabia dirigir-se e se comportar da forma mais respeitosa possível, toda vez que precisava dirigir-se a alguém. Tópico número 3. Lições morais e espirituais no caráter de Boaz. Capítulo 2, versículo 4, livro de Ruth. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. As mesmas características encontramos também na pessoa de Boaz. Sua fé em Deus tornava-o em homem generoso, que se expressava com gentileza, mesmo quando se dirigia aos seus empregados. Vamos ler no capítulo 2, versículos 14 e 15, livro de Ruth. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Subtópico 3.1. Lições morais e espirituais no caráter de Noemi. Capítulo 1, versículo 22, livro de Ruth. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth e a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. No coração de Noemi, também poderemos observar as mesmas características morais do caráter de Ruth e Boaz. Da mesma forma que Ruth agiu em prol do bem-estar da sua sogra, Noemi também atuou em favor da plena felicidade de Ruth. Ambas se complementavam. Tudo o que era bom e agradável para Noemi, da mesma forma era para Ruth. Subtópico 3.2. Lições morais e espirituais do livro de Ruth.
Importantes lições morais e espirituais do livro de Ruth poderemos tirar como exemplos de vida prática e cristã. Quando reunimos fé e esperança no Deus Todo-Poderoso, alcançamos a capacidade de distinguir, através dos sentidos e da razão, de que a providência divina sempre nos alcança e nos ajuda a tomarmos decisões inteligentes. A partir do momento em que depositamos plena confiança no Deus de Israel, tal qual fez a moabita Ruth, os resultados serão esplêndidos. Leremos na epístola do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Subtópico 3.3. Deus é riquíssimo em misericórdia. Ainda, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O amor de Deus é imensurável e ultrapassa o espaço da razão humana. Ninguém consegue expressar a imensidão do seu amor. Não há limites que contemple o amor de Deus, pois ele contorna todo o universo e envolve todos os seres viventes. Desde o início de tudo, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo número 8. E a conclusão dessa nossa última lição. Ainda, apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. As lições morais e espirituais que Ruth nos deixou como legado colocaram-na como um dos ramos da árvore genealógica de Jesus, o leão da tribo de Judá. Os planos de Deus foram além das expectativas de Noemi e Ruth. Só Deus é capaz de fazer muito além do nosso entendimento. E assim concluímos esta última lição do nosso manual da Escola Bíblica Dominical. Estudamos sobre Ruth. Ruth, a mulher moabita, que de viúva solitária, ela tornou-se então ancestral do rei Davi. Queremos reforçar que o nosso lançamento do livro Ruth, mulher moabita, que decidiu servir a Deus, é um lançamento que nós fizemos em apoio às nossas lições bíblicas. Custa R$30. Ruth é uma pessoa que se sobressaiu, ainda que inserida numa sociedade machista e preconceituosa para com as mulheres. Seu temperamento de inquietude descreve o seu estado de agitação, o que a tornou numa pessoa proativa e que não tinha medo de tomar decisões com o fito de mudar as situações das coisas. Espero que todos gostem deste livro e que suas mensagens sirvam de enlevo espiritual para as nossas almas. Temos ainda poucas unidades, custa R$30 e estão disponíveis lá na nossa sede, em Volta Redonda. E no próximo domingo, se Deus disser que sim, estaremos então implementando uma nova temática, ética cristã, confrontando as questões morais e éticas
questões contemporâneas, questões que fazem parte do nosso dia a dia. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, aqui retornaremos com todos vocês.